Podcast Ser Feliz é uma Arte, um lugar onde o sentir não é fraqueza, é coragem, onde o silêncio vira palavra e palavra vira reencontro. Aqui, cada episódio é uma ponte que te levará de volta para você. Esse podcast é apresentado por mim, Edith Machado. Eu sou psicóloga, escritora e anfitriã desse espaço que foi construído para você, que busca mais do que respostas prontas. Aqui a gente se conecta com o nosso feminino e a partir dessa conexão constrói uma vida com mais saúde, bem-estar e consciência. Então aumenta o som ou coloca o fone e bora mergulhar no profundo. Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao nosso episódio de hoje, o nó silencioso entre nós. É sempre um prazer estar aqui domingo à noite, encerrando o final de semana com você, mas se você está ouvindo esse episódio logo no início da semana, muitas pessoas escutam na segunda de manhã, indo para o trabalho. Eu te desejo uma ótima semana. Seja como for, esse episódio começa agora com uma pergunta. Você já sentiu que existe um nó entre você e uma outra pessoa, mas nenhum dos dois ousou nomear esse nó? Pode ser uma tensão muda, um silêncio que vibra, um cansaço na relação que não é só seu? Pois é, às vezes a gente não precisa necessariamente de respostas, a gente precisa de uma coragem. Coragem para assumir que existe esse nó, em primeiro lugar, e coragem para puxar esse nó, não para se atracar com ele, nesse emaranhado complexo que você não sabe onde começa e onde termina, mas para ver quem a gente se tornou tentando segurá-lo, tentando manter esse nó longe dos nossos olhos, fingindo que não vê, que não quer saber, mas sentindo o incômodo de ter esse nó na relação. Seja uma relação de amizade, amorosa, até mesmo uma relação profissional. Esse episódio é sobre isso, sobre os nós que existem nas relações porque a gente não consegue falar. Não consegue expor a dor, o medo, a dificuldade e escolhe fingir que nada está acontecendo. A gente opta pelo silêncio, não é mesmo? Por ignorar o que está latente, ardendo, pulsando para ser expressado. Esse episódio é isso, é um convite para abrir um espaço novo entre você e os outros, mas sem se perder no processo. Existem situações que são muito desafiadoras, né? Eu sei. São muitas camadas para serem trabalhadas até a dor, o incômodo, se tornar uma palavra, uma expressão, uma conversa. Eu sei que não é simples assim. Tem que falar, então fala. Esse episódio é sobre a nossa dificuldade de nos vulnerabilizar, de assumir o que machuca, o que dói, como a gente se sente para as pessoas que são importantes, que são caras para nós. Porque boas relações dão trabalho, eu sempre digo isso. Não um trabalho ruim, mas um trabalho bom, aquele que significa gastar tempo, energia para nutrir, para cuidar, para ter conversas difíceis, para enfrentar os conflitos. E o que acontece muitas vezes? É que existem relações que se rompem repletas de afeto, mas as pessoas envolvidas, elas simplesmente não se dispuseram, não tiveram como se abrir, falar, assumir, se vulnerabilizar. É como eu disse, aqui nesse episódio de hoje nós vamos puxar esse nó da nossa dificuldade de vulnerabilização e começar a tentar desatar esse nó, para que a gente consiga ser mais real nas nossas relações e, ao mesmo tempo, ter vínculos mais fortes. Então, a gente vai começar esclarecendo uma coisa. Vulnerabilidade não é fraqueza. Para a psicologia, vulnerabilidade é uma capacidade humana de sentir, reconhecer e expor as emoções, as necessidades emocionais, as fragilidades emocionais em termos muito, muito resumidos, tá, gente? Só estou explicando aqui de forma resumida para a gente se contextualizar e entender. Para resumir ainda mais, a gente pode compreender vulnerabilidade como uma maneira de se comunicar emocionalmente. Faz sentido isso para você? Se a gente pegar essa linha de pensamento, nós podemos entender que vulnerabilidade, embora seja uma capacidade humana, inerente à nossa humanidade, né,
ela precisa ser aprendida. A gente precisa aprender a lidar com ela. É como comprar um carro. Você compra o carro, mas isso não significa que você já sabe dirigir ele. Você vai ter que aprender, não é mesmo? Voltando para a vulnerabilidade, vulnerabilizar-se é uma capacidade humana que a gente precisa aprender a lidar. Ninguém aprende a se vulnerabilizar ou a se comunicar emocionalmente. A gente não aprende isso assim do nada, né? A gente não tem uma aula na escola sobre como falar o que dói, o que incomoda. Mas fora da escola, na vida prática, nós aprendemos o que a vulnerabilidade significa no nosso sistema. Eu vou te explicar. Você não nasceu sozinha, você nasceu em um sistema, feito de gente que te ama, feito de pessoas com quem você talvez não tenha nenhuma afinidade, e se for mais complexo, feito de pessoas com quem temos muito conflito, conflitos pesados até. Nesse sistema, ninguém te pegou pelo braço quando você era criança e disse assim: vem cá aprender a se vulnerabilizar, menina, vem aprender a se comunicar emocionalmente. Não, ninguém fez isso. Mas a dinâmica relacional desse sistema, ou seja, como as pessoas expõem suas próprias emoções, como elas lidam com a dor, com a alegria, como elas expõem suas dificuldades emocionais, tudo isso se tornou ensinamento para você. Ensinamentos que você internalizou. Por vezes, esse sistema ou a dinâmica relacional desse sistema pode ter te ensinado a calar para manter o equilíbrio. Existe um psiquiatra que é o Murray Bowen, que ele é sistêmico e é muito interessante porque ele fala que nós carregamos padrões emocionais que atravessam gerações. Formas de lidar com o medo, com o afeto, com a dor, com a responsabilidade, coisas que você nem lembra de ter aprendido, mas que vivem em você. Como pactos silenciosos, sabe? Que são feitos por amor, claro, né? Mantidos por lealdade, obviamente. Inclusive já teve um episódio aqui sobre essas lealdades invisíveis, que vale a pena você ver, ouvir, se você não ouviu ainda. E que são pactos pagos com exaustão, porque o preço é muito alto. Você, por exemplo, que aprendeu a segurar tudo, não só por você fica segurando muitas vezes, mas pela sua mãe, pela sua avó, pelas mulheres que vieram antes, por todas aquelas que precisaram se calar para sobreviver, segurando tudo sozinhas, né? Eu já contei aqui sobre a minha família, o silêncio tão comum às mulheres da minha família paterna, principalmente. Então aqui a gente chega num ponto, a sobrevivência, que essa sim, a gente aprendeu desde cedo a cuidar, a sobrevivência, talvez um dia a gente tenha aprendido que sobreviver significa que falar é perigoso. No caso do meu sistema, né, talvez tenha sido isso. Falar é perigoso, então vamos nos calar, porque para sobreviver a gente precisa calar. Então pensa comigo, pensa aí nas suas relações. Você cala muito ou você fala demais? Será que calar ou falar são atos de sobrevivência no seu caso? Ou são só uma repetição? Coisas que você já viu, que você cresceu vendo no seu sistema e que você repete? Anota aí. Pega seu caderninho do podcast Ser Feliz é uma Arte, porque olha, se você não tem, eu acho que você deveria ter, entendeu? Porque aqui tem muito conteúdo profundo. Enfim, anota aí e responde para responder depois, para você refletir depois. Que parte da sua dor não nasceu com você? Que silêncio não é seu, mas que você carrega? Por que a gente precisa refletir sobre essas coisas? Para entender os nossos atos, as nossas ações e se responsabilizar por elas. Você é do tipo que fala, que cala, e isso que você faz é verdadeiramente seu ou é parte dessa bagagem sistêmica que existe em você? Como o exemplo desse silêncio, desse apagamento do feminino na minha família. Parte disso não é meu, parte disso é a minha bagagem. E quando eu descobri isso, escolhi fazer diferente e aprendi então a falar do que eu sinto, me vulnerabilizar. Vulnerabilidade é se diferenciar sem se romper. Tem gente que acha que vulnerabilidade é se expor demais. Pensa em vulnerabilidade como falar das dores e se eu ficar falando das minhas dores, vai parecer vitimismo. Entende isso? Mas a vulnerabilidade de que eu estou falando é outra coisa. É o que o Bowen chama de diferenciação do self. E quando você consegue se mostrar mesmo com medo, é aí que a coisa fica um pouquinho mais complicada. Por quê?
Quando eu falo, por exemplo, do silêncio do feminino na minha família, e eu conto para vocês que eu decidi fazer diferente e aprender a me vulnerabilizar, a falar do que eu sinto, eu tô contando algo que foi bem difícil para mim, que foi aprender a falar, me expor. Mas eu não tô contando a outra parte que é ainda mais desafiadora, que é o outro. Porque grande parte da dificuldade que a gente tem de se vulnerabilizar não está só em aprender a reconhecer, assumir e expor os sentimentos, as necessidades emocionais, as dificuldades. Tem a ver com a reação do outro. O que o outro vai fazer? Vai acolher? Vai julgar? Vai rejeitar? Isso também é um aprendizado sistêmico. Pode ser que no sistema de onde você vem, de onde você veio, se vulnerabilizar foi motivo de punição em algum momento, de julgamento, até de bullying. E você aprendeu então que não era bom, não era seguro se vulnerabilizar, porque a reação do outro é muito ruim. Ela te ameaça, ela ameaça a sua necessidade de pertencimento, de ser amada. Se eu falar o que eu sinto, se eu expor as minhas fragilidades, o outro não vai me amar mais. É claro que a gente não pensa assim, né, gente? A gente não pensa com essa didática, mas a gente tem um comportamento de evitação, de rigidez, de alienação do que sente, de autoproteção exagerada que indica isso. É algo inconsciente mesmo. Vulnerabilidade, então, é quando você consegue sentir, assumir, expor e aguentar a reação do outro sem se dissolver no outro, ou seja, sem cair ou se fechar porque o outro teve uma reação negativa. Isso significa se dissolver no outro, né? Eu acabo eu acabo internalizando tanto a reação do outro que eu me perco daquilo que eu queria fazer, do que eu acho necessário para mim fazer. É quando você diz assim, olha, na prática, é quando você consegue, dentro de você, ter esse tipo de diálogo interno. Assim, ó, isso aqui sou eu, com a minha verdade, com o que eu sinto, e eu vou continuar de pé, mesmo se o outro não souber o que fazer com isso que eu acabei de entregar para ele, com isso que eu acabei de falar. Eu consigo me manter de pé, mesmo que a reação do outro não seja boa, seja negativa. Por negativa, entenda-se rejeição, crítica, julgamento ou até mesmo bullying, como eu digo. Como eu disse, né, antes. Vamos colocar um exemplo prático nessa história para a gente entender? Você está muito chateado com alguém, por exemplo. Tá muito chateado com alguém, mas ao invés de falar dessa dor, você resolve simplesmente se afastar dessa pessoa. Criar uma distância entre vocês que pode ser física, do tipo não aceitar os convites para sair, para encontrar essa pessoa, não responder as mensagens dela, mas pode ser também uma barreira emocional. Você pode continuar fazendo tudo o que sempre fez com essa pessoa, mas sem se envolver com ela. Às vezes as pessoas chegam na terapia e falam assim para mim, eu pergunto se tá tudo bem no relacionamento delas, né, por exemplo, e elas falam assim, tá ótimo, tá tudo normal. Aí eu pergunto, normal como? Aí as pessoas começam a falar, né, a relatar a rotina, que é a mesma, que não muda, nada mudou, mas que não tem mais o afeto que tinha antes, não tem mais as conversas sobre as coisas do casal, o espaço de intimidade foi detonado, foi diferenciado, tá diferente, tá difícil de acessar. Mas ninguém nomeou isso, ninguém esclareceu, ninguém especificou. Simplesmente aquele espaço de troca honesta que existia antes sumiu. E sumiu por quê? Porque o não dito tomou conta. Existe agora um pacto aí entre essas duas pessoas. Eu não falo e você finge que não percebe que eu não falei. O pacto do silêncio. E tanto um quanto o outro acabam se desfazendo um no outro, entende? Por quê? Porque querem falar, querem trocar, mas não conseguem, tem uma barreira ali, a coisa se dissolve, quando eles chegam, quando se juntam, a coisa se dissolve, e aí vai falar de outras coisas, ou não vai falar de nada, ou vai continuar a rotina. Entende o que eu estou dizendo? Por que eu estou falando de se desfazer, né? Porque a gente, às vezes, ignora a dor, o incômodo, e a gente continua seguindo a vida.
Essa dor e esse incômodo, eles se desfazem na rotina e na relação e pronto, a gente segue. Então, a vulnerabilidade é o contrário disso. Vulnerabilidade é não se desfazer, é pelo contrário, é se apresentar. E como é que a gente faz quando nós não conseguimos nos vulnerabilizar? Porque eu sei que é muito difícil. Esse casal, por exemplo, que eu dei, o exemplo, não faz isso porque quer. É porque é difícil, tem um nó ali. Tá difícil lidar com aquilo. Como é que a gente faz? Quando é que eu sei que eu estou com esse nó e não consigo sair deles? Porque às vezes a gente nem sabe que a gente está com esse nó, né? Existem várias maneiras, mas eu vou falar de uma hoje que a gente vê muito na psicologia sistêmica, que é a triangulação. A maioria de nós vive em triângulos emocionais e nem sabe. O que são triângulos emocionais? Eles são meio que fugas, desvios, muletas, sabe? Funciona assim. Pense em um casamento em que os cônjuges estão cheios de nós que não conseguem desatar. Esses cônjuges estão cheios, repletos de situações difíceis, que são esses nós, e eles não conseguem desatar. Ao invés de conversar, de se vulnerabilizar, eles fazem o quê? Um deles começa a trabalhar demais. Aí, sempre que vem alguma coisa, né, essa pessoa diz para ela mesma, ou diz para o outro. Às vezes o outro até chama para conversar, mas essa pessoa responde: eu tô trabalhando demais, nossa, eu não tô tendo tempo para nada. Ou então esse diálogo é interno, né? Nossa, eu tô trabalhando demais, nem tive tempo de falar com o outro, que eu não gostei de tal coisa que aconteceu, que isso não tá legal. A pessoa passa mais tempo no trabalho, chega mais tarde em casa, e isso vira uma triangulação. Existe o marido, a esposa e o trabalho. Entende? Existem as duas pessoas do casal e o trabalho. Ou isso pode acontecer, essa triangulação pode acontecer com os filhos. Os filhos demandam tanto, o casal só fala de filho. Olha a fuga aí, olha a triangulação aí, olha a muleta. A gente não fala dos nossos problemas, mas a gente fala dos problemas dos nossos filhos. Se for uma amizade, por exemplo, a gente pode pensar em distância física, né? Os convites nunca são aceitos, o tempo, nunca tem tempo, falta tempo para tudo. A pessoa chama a outra para um café, a outra nem responde. Já passou por isso? Ficou no vácuo? Então, o vácuo no WhatsApp, gente, é uma barreira, viu? Uma barreira e pode ser sim uma triangulação. Eu sempre deixo o outro no vácuo e aí eu não respondo, mas depois eu mando uma mensagem falando: nossa, então, não deu para responder, me desculpa, mas a gente vai combinar depois. Sabe isso? Ou ainda as redes sociais, né? Podem ser uma triangulação. Você não fala direto com quem precisa, mas posta no Instagram uma indireta. Triangulação, em termos nada técnicos, né, e muito resumidamente, quer dizer o seguinte: existe um nó entre você e a pessoa, uma pessoa importante da sua vida, um cônjuge, um amigo, um irmão, pai, mãe, enfim. E para dar conta desse nó, sem enfrentar ele, porque enfrentar significa se vulnerabilizar e as pessoas não conseguem naquele momento, elas colocam uma terceira via no meio da relação, formando um triângulo. E aí a relação se sustenta por tempo suficiente até que o nó seja enfrentado, entendeu? O que pode demorar muito ou pode demorar pouco. A triangulação, de qualquer forma, ela nem sempre é ruim, tá? Ela é ruim quando a gente se perde nela, mas às vezes ela é necessária para que as pessoas estejam prontas para lidar com o nó da questão. Às vezes é ganhar um tempo até que as pessoas estejam prontas para lidar com o nó, com o que dói, com o que incomoda, né? O problema é justamente quando a gente se estagna nessa triangulação, a gente acostuma, a gente se perde nessa dinâmica. Tudo isso, toda essa triangulação é parte do sistema tentando manter a tensão sob controle. E por controle, entenda-se não se vulnerabilizar. Mas nada muda se a gente não encara o nó, a dor e enfrenta. Então pensa aí agora. Pega seu caderninho de novo, vai lá. Pensa aí. Você está vivendo uma triangulação nas suas relações? Essa pergunta ela é importante. Olha a pergunta que eu vou fazer. Com quem você precisa ser vulnerável, mas ainda não foi? Nossa, essa pergunta, ela é forte, hein? E que triangulação você tem feito para evitar essa vulnerabilidade? Pensa nisso. Porque às vezes a dificuldade de se vulnerabilizar, ela também, a gente tem que entender que ela também não vem só da história. Eu falei muito do sistema, né? Mas às vezes essa dificuldade, ela vem das histórias que a gente conta pra gente mesmo, sobre o que vai acontecer se você se vulnerabilizar. É aí que entra a mente.
tentando prever, controlar, evitar. Você pensa assim: se eu me abrir, vão me achar fraca. Se eu mostrar o que eu sinto, vou ser rejeitada. Se eu disser o que dói, vão se afastar de mim. Esses pensamentos, eles parecem verdades, mas eles são só isso, pensamento. E muitas vezes eles são distorcidos, atalhos mentais que exageram o risco e silenciam a possibilidade de conexão. A isso, a psicologia chama de distorção cognitiva. São filtros invisíveis que te fazem interpretar o mundo de forma rígida, catastrófica, injusta consigo mesma. Às vezes, a mente quer te proteger, mas ela acaba te isolando. Ela cria atalhos de pensamento que parecem verdadeiros, mas que distorcem a realidade e dificultam a conexão com os outros. Ou seja, a vulnerabilidade, né? Essas distorções cognitivas, elas têm nome. Eu vou até repetir. Distorção cognitiva, para a gente entender bem. Elas têm nomes específicos. E identificar cada uma pode te ajudar a perceber se você tem agido assim, mesmo sem querer. Por exemplo, eu vou começar com uma que é muito comum, a catastrofização, que é imaginar o pior cenário possível sempre. Por exemplo, se eu me abrir, a pessoa vai se afastar, vai me achar ridícula, fraca, eu vou acabar sozinha. Uma catástrofe, né? Pensa, olha esse pensamento. Essa antecipação do desastre faz com que você se feche antes mesmo de você tentar se abrir e se vulnerabilizar. Você faz isso? Olha outra, vou te contar outra. Viés de confirmação, que é prestar atenção só no que confirma seus medos e crenças negativas. Se você acha que ninguém se importa, qualquer sinal de distração do outro vira uma prova disso. Mesmo que haja muitas evidências do contrário, mas você só vê a prova de que essa pessoa não tá nem aí porque ela se distraiu. Viés de confirmação, entende? Outra, erro de atribuição, tem esse nome. É quando você justifica as suas atitudes com um contexto. Por exemplo, eu tava cansada, eu não fiz tal, eu não me vulnerabilizei, eu não consegui falar porque eu tava cansada. Tem uma justificativa ali. Para sua ação tem uma justificativa. Mas, quando é a ação do outro, você interpreta o comportamento do outro como uma falha de caráter. Não era porque ele estava cansado, não. É porque ele é egoísta mesmo. Fulano não falou porque não é porque ele estava cansado, não. Ele não fez, não é porque ele estava cansado, não. É porque ele é egoísta, ele nunca se importa. Isso impede a empatia, que é tão importante nesse aprendizado de se vulnerabilizar, entende? Para suas questões existe uma justificativa clara, mas para as dos outros não. Para as dos outros é sempre falha de caráter, é sempre um problema sério do outro, entendeu isso? Outra distorção cognitiva, personalização. É quando você acha que tudo de ruim é culpa sua. Por exemplo, se a conversa não foi boa, é porque eu estraguei tudo, a culpa é minha. Gente, não tem jeito de se vulnerabilizar com uma pessoa que pensa o tempo todo que acha que a culpa é dela. Ou se você acha que você é essa pessoa, tudo é culpa minha, a errada sou eu, fui eu que não deveria ter feito isso ou aquilo. Isso é personalização, é uma distorção cognitiva. Começa a dar responsabilidade para quem tem responsabilidade. Começa a pegar o seu processo e a deixar o outro por conta dele, entende? E, por fim, a rotulação, que é reduzir as pessoas em rótulos fixos. Por exemplo, eu não vou me vulnerabilizar com fulano porque ele nunca leva nada a sério. Você ignora as nuances e fecha a porta para possibilidades de mudança ou de reconexão, entende? O outro é sempre assim, ele nunca leva nada a sério, então eu nem vou me vulnerabilizar. Esses pensamentos todos são pensamentos automáticos que parecem proteger você da dor, mas que eles acabam reforçando o medo e afastando quem poderia te acolher. Reconhecer essas distorções é o primeiro passo para escolher pensamentos mais justos, mais realistas e relações mais verdadeiras. E quando você acredita demais nesses filtros, nessas distorções cognitivas, você não se permite experimentar algo novo. Você supõe que o outro vai te julgar, que se mostrar é fraqueza, que vai ser demais ou insuficiente. Mas e se não for? E se não for? E se esse medo for só um eco do que você aprendeu lá atrás e não uma sentença definitiva
sobre o que pode acontecer agora, nesse momento presente. Ser vulnerável nesse caso é também um ato de lucidez, né, gente? É perceber que o risco de ser vista existe sim, mas o custo de se esconder é muito maior, o preço é muito mais alto. É dizer, olha, eu sinto medo, mas esse medo, ele não precisa me calar. Assumir, né? Para você mesma primeiro e sim, depois para o outro. A vulnerabilidade é o que move o sistema. É o que move a vida. A vulnerabilidade é movimento. O Bowen dizia que uma única pessoa pode mudar o sistema inteiro. Não gritando, não forçando, mas se diferenciando. Se você tem um amigo, um parceiro, um sócio, um filho, irmão, qualquer pessoa importante aí para você, qualquer relacionamento que você tenha, por si só isso já é um sistema. O sistema do casal, por exemplo, é diferente do sistema da família. Embora o casal esteja dentro da família, então a sua mudança muda todo o sistema. E quando você se vulnerabiliza com dignidade, você faz isso, você convida o outro a sair do modo automático e entrar em uma relação real, honesta, de troca, de vínculo. Você começa a construir um espaço de intimidade. Você ativa no outro o direito de cuidar, mas sem exigir, sem manipular. Você diz, eu me mostro e vou continuar inteira, mesmo se você não souber me segurar, souber segurar o que eu estou trazendo para você. E isso, às vezes, é o suficiente para quebrar um padrão de gerações. Olha como que isso é lindo, não é mesmo? Você pode quebrar um padrão geracional se você arriscar se expor, aprender a se vulnerabilizar, principalmente se isso é um desafio no seu sistema familiar. É o suficiente para recomeçar do ponto onde tudo parou lá atrás. Você está disposta a ser vista? Mesmo sem garantias, mesmo que o outro ainda não saiba como responder a isso, a sua vulnerabilização, a sua vulnerabilidade. Gente, isso para uma pessoa que é forte na relação, que tem o desamparo aprendido como uma ferida, que aprendeu a se cuidar sozinha, que aprendeu que se ela não fizer, ninguém mais vai fazer, é difícil demais, mas é necessário. Aprender a pedir pelas suas necessidades, aprender a falar do que te dói, a assumir que não dá conta, que não tem resposta, que não quer fazer algo. O desejo, olha isso, que é tão difícil para uma pessoa que não consegue assumir as suas próprias vulnerabilidades, assumir os próprios desejos. Mas Edith, e se eu me vulnerabilizar? Vamos lá. Vou me vulnerabilizar com o outro e deu tudo errado. A pessoa me julgou, eu perdi o amor do outro, sei lá, a pessoa não ligou. A pessoa nem ligou. Você falou e a pessoa não ligou, a pessoa não respondeu, a pessoa continuou indiferente. O que eu faço com isso? Gente, se vulnerabilizar também é aprender a ser forte, mas não forte no sentido do desamparo aprendido, aquela força que te anula. Forte no sentido de resiliência, de se arriscar e manter e entender que, olha, eu dou conta de lidar com o não do outro. Eu dou conta de lidar com o julgamento, com a dor que às vezes o outro pode me causar. Eu dou conta de lidar com isso. É trabalhar uma resiliência, é trabalhar também uma força psíquica muito grande, sabe? Então, se vulnerabilizar é aprender que você tem uma força psíquica que dá conta de segurar as questões, que dá conta de segurar aquilo que dói, mesmo que esteja muito difícil. É também trazer uma autoconfiança para si. Não é só aprender a se expor e a lidar com o que sente, mas é também aprender a própria força, né? Aprender que existe uma força ali que dá conta de lidar com as situações. Eu espero de coração que esse episódio te ajude a entender que você pode e deve se vulnerabilizar e que talvez você precise fazer isso com quem você ama se você quer manter a relação. Se você gosta de alguém, o maior gesto de amor que você pode ter por essa pessoa é dizer para ela como você verdadeiramente se sente. Quantas relações se perdem pelo não dito? Eu sempre digo isso, boas relações, já disse isso até aqui hoje, né, nesse episódio. Boas relações dão trabalho, exigem energia, entrega, vontade de aprender, de se vulnerabilizar, construir um espaço para si, mesmo que a mente diga não faz sentido eu falar o que eu sinto, ou ainda não consigo falar o que eu sinto porque eu posso perder o outro, pode ser ruim para mim. Mas olha, arrisca,
vale a pena. Abre um espaço para você primeiro e depois para o outro na sua vida. Um espaço verdadeiro que pode até não ser ocupado pelo outro, como aconteceu comigo, né? Pode não ser ocupado, pode ser que a relação ela não consiga superar aquela dor. Mas, com certeza, você vai aprender a ser uma pessoa melhor se vulnerabilizando. Vulnerabilidade, nesse sentido, não é mesmo só se abrir, né? É se abrir para reconectar, é reconexão também. E antes de terminar, eu quero te deixar com a ideia do neurocientista português Antônio Damasio, autor do livro O Erro de Descartes, que é um livro maravilhoso. Nesse livro, o Damasio nos mostra que a razão e a emoção não são opostas, como a gente aprendeu. Pelo contrário, toda decisão racional nasce primeiro de um sentimento. E ele diz assim: nós não somos máquinas pensantes que sentem, nós somos máquinas sentimentais que pensam. Isso muda tudo, né? Isso muda completamente. Os seus sentimentos não são um obstáculo, eles são o início do caminho. Vulnerabilizar-se é um ato de inteligência, de humanidade, de lucidez. Então, que você sinta, que você se mostre, que você se reconecte, que você lute pelas suas relações e que ao fazer isso você continue inteira. Se esse episódio tocou algo aí dentro, compartilha com uma mulher, com um homem, com uma pessoa que você ama, que você sabe que carrega dores silenciosas, que tem dificuldade de se vulnerabilizar. Me ajuda a difundir mais esse podcast, a chegar a quem precisa. Vamos fazer uma corrente do bem, de crescimento, de saúde mental. Vamos crescer juntos e você sabe, se quiser se aprofundar, vem para a comunidade Tempo de Florescer, porque ela tá sempre com conteúdos incríveis que aprofundam os temas desse podcast. O link tá na minha bio do Instagram, Edith Machado, e eu te espero no próximo episódio. Até o próximo mergulho. Um beijo!